Então, quero compartilhar com os irmãos sobre oração neste mês de março, essas quartas-feiras de março, com o seguinte tema: oração, a solução em suas mãos. Então, esse é o tema que vamos trabalhar esse mês de março. Oração, a solução em suas mãos. Amados, estava lendo em um livro a semana passada e achei interessante, tomei nota aqui para ilustrar este tema. Então, conta-se que anos atrás existia um fazendeiro no Texas que queria se tornar rico, mas vivia em extrema pobreza. Sua terra era fraca e improdutiva, seus animais doentes, seus recursos eram poucos e escassos. Depois de sua morte, seu filho descobriu que o maior dos recursos da fazenda não era a agricultura, nem a pecuária, mas o petróleo no subsolo. Infelizmente, seu pai morreu sem usufruir do maior dos recursos que possuía. Estou contando isso para ilustrar o nosso tema, oração, a solução em suas mãos. Tem muitos servos de Deus que passa despercebido desta grande ferramenta que tem em suas mãos, ao seu alcance, que é a oração. Ora muito pouco, não dá importância à oração e, portanto, não descobre o valor que tem a oração. No texto que nós lemos, nós vemos que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou ao Senhor. E nós vamos ver no decorrer do estudo o que Deus fez através daquele homem, porque ele orava ao Senhor. Muitos crentes sofrem terrivelmente sem saber que a oração é o maior dos recursos na vida espiritual. Você tem reservado tempo para orar? Você tem falado com o Senhor? Você tem valorizado de fato a oração? Você tem contagiado outros a orar? Você tem desafiado outros a buscar realmente ao Senhor em oração? O que a igreja necessita nos dias atuais é de homens e mulheres de oração. São pessoas que dobrem os seus joelhos e gastem tempo orando ao Senhor, conversando com o Senhor. Nós sabemos que aqui a Igreja Esperança, Batista Esperança, tem 3 pastores. Pastor Sérgio, pastor Adelaí e pastor Diogo, ou pastor Diogo e pastor Adelaí, na ordem, né? Correto? É importante não inverter a ordem, ok? Mas eu pergunto, esses homens têm dado a sua vida para o seu bem-estar, sim ou não? Sim. Você tem gastado tempo orando por eles? Você lembra deles diariamente em suas orações? É importante, irmãos, porque a igreja necessita de homens e mulheres que oram, que falam com o Senhor, que busquem a presença do Senhor, sabendo a importância da oração, sabendo que você tem a solução nas suas mãos e você pode orar. É interessante que no mundo moderno, o Zap, a internet, é só uma observação que quero fazer. Não quero criticar A, B ou C, não é o propósito. O propósito é motivar a orar, ok? Mas eu recebi alguns apps, alguns e-mails recentemente, de alguém convidando para passar adiante essas coisas, né, por causa dos governantes e tudo mais e tal. E eu respondi a essas pessoas que me mandaram, porque eu não repasso essas coisas. É uma coisa particular minha.
Mas eu respondi para eles com a palavra de Deus, o livro de Atos. Quando os discípulos foram perseguidos, o que eles fizeram? Eles oraram e o Senhor agiu. Então, irmãos, às vezes nós estamos dando prioridade a outras coisas modernas e estamos esquecendo do essencial, que é orar, que é falar com o nosso Deus, colocar tudo diante dele em oração. As ferramentas modernas são úteis? São, não podemos negar, mas precisamos usá-las com sabedoria, para que de fato a gente possa fazer uso da oração. A oração é o maior dos recursos na vida espiritual. Por isso quero ressaltar 3 realidades sobre a oração. E dizer o seguinte, ainda uma palavrinha sobre a tecnologia. Quantos aqui tem celular? Não precisa nem levantar a mão, todo mundo tem. Até eu tenho, né? Até eu tenho. Alguém disse que eu aderia à tecnologia, né? À modernidade, porque eu relutei para ter celular. Mas é bom o celular, não é ruim não. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando a sua esposa sai e demora de chegar, ou o seu esposo sai e demora de voltar, o seu filho saiu e você marcou um horário para ele chegar e ele já venceu aquele horário e não chegou. Qual é a sua primeira atitude? Pega o celular ou vai dobrar o joelho e orar? Qual é a sua primeira atitude? Não é verdade? É importante essa ferramenta? Mas esse não deve ser o primeiro passo. Porque quando nós vamos orar, ou quando nós vamos ligar e perguntar, e quando o celular não atende? Será que foi sequestrado? Não, eu não tenho dinheiro para pagar sequestro, então não foi sequestrado. Então, olha, a ansiedade, a angústia que cria, né? Vai orar. E quando você ora, você não fica ansioso, não fica angustiado, porque você confia no Senhor e entrega aquela pessoa ao Senhor. Então, irmãos, não esqueça que a solução está em suas mãos. Basta fazer a coisa certa. Orar, orar e orar de novo. Por isso que disse que quero ressaltar 3 realidades sobre oração. No mundo moderno em que nós vivemos, as pessoas têm muitas atividades. Todos nós, todos vocês têm muitas atividades, correto? Mas um homem disse que no dia que ele tinha mais atividade, ele olhava a sua agenda e ele dizia, puxa, hoje meu dia tem muita coisa a fazer. Mas eu não vou começar nenhuma delas antes de gastar 3 horas orando ao Senhor. Ele dava a importância à oração. Quando nós temos a agenda cheia, nós até acordamos mais cedo para ver se executa todas as atividades que temos na agenda. E às vezes nem lembramos que precisamos gastar tempo orando. Então precisamos mudar isto. Precisamos gastar tempo orando. Certa vez, uma senhora chegou para mim e disse, pastor, eu estou com dificuldade em certa área na minha vida cristã. Então eu falei para ela, irmã, faz o seguinte, a irmã tem orado? Ela disse, pastor, muito pouco, às vezes eu nem oro. Eu falei, então sei onde é que está o problema. Irmã, gaste 2 horas por dia orando sobre isto. Ela falou, pastor, e se eu gastar 2 horas e não resolver? Eu falei, irmã, é simples e fácil. Dobre a dose. Né? Em vez de fazer 2, faça 4. Porque, irmãos, às vezes, quando nós falamos em oração, a gente já quer uma desculpa para não orar. Não, então, se 2 horas por dia não resolveu,
Comece a orar 4. E com certeza um momento vai ser resolvido. Quando eu não sei, mas ore. Então nós precisamos valorizar a oração. Ela funciona em momento de aflição. Olha o verso 13 de Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Está alguém sofrendo? O que o texto disse? Faça oração. Ela funciona em momento de aflição. Funciona em momento de necessidade. E quando falamos em necessidade, há muita dificuldade, às vezes, para o cristão entender que a oração ajuda em nossa necessidade e Deus atende a nossa necessidade. É que às vezes nós confundimos necessidade com desejo. Ora, pastor Edmilson deseja um apartamento cobertura em Nova York. Olha o meu desejo. Aí eu fico orando por um desejo desse tipo e Deus não responde. E eu digo, obrigado, Senhor, não responde mesmo não, porque não é a minha necessidade. Eu tenho que orar pela minha necessidade. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Ok? Então eu tenho que entender as minhas necessidades e orar por elas. Saber que Deus supre as necessidades. Então a oração funciona na necessidade. A oração funciona na privação. A oração funciona na tribulação. A oração funciona na tristeza. A oração funciona no desânimo. A oração funciona na depressão, na decepção e também na desilusão, quando não se coloca os planos diante do Senhor e ora por eles para que o Senhor o atenda. A oração funciona em apertos, sejam eles emocionais, financeiros ou qual seja. A oração funciona. A oração é a recomendação, ou seja, a prescrição bíblica para momentos de aflição. Então o texto diz: está alguém entre vós aflitos? O que deve fazer? Faça oração. Então vamos sair daqui esta noite lembrando que oração é a solução que está em nossas mãos. Ore, fale com o Senhor em toda e quaisquer circunstância, e Ele cuidará de ti. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, te damos graças pela Tua palavra que abrimos essa noite. Te pedimos que o Senhor nos ajude a fazermos uso da oração constantemente. Porque o Senhor está com os ouvidos abertos para nos ouvir. O Senhor está pronto a atender o nosso clamor. E nós precisamos, ó Pai, buscar a Tua face em oração. Portanto, ó Pai, ajuda-nos e nos socorre nas nossas fraquezas, para que ao invés de colocarmos o nosso primeiro passo na tecnologia, possamos primeiro buscar ao Senhor. Possamos primeiro entender que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ouve e que está pronto para nos ouvir. Obrigado, ó Pai, por esse tempo. Obrigado por cada irmão aqui presente, também os visitantes. Que o Senhor os abençoe e dê a graça para que eles também possam entender o plano de salvação, receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se assim ainda não o fizeram. Compreendendo, ó Pai, que o Senhor os ama e tem um plano especial para cada um deles. Despede-nos com a Tua paz, a Tua graça e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.